Na véspera de Natal de 2023, minha nora Carolina gritou comigo na frente de 35 convidados. Cadê a comida, sua velha inútil? Estamos todos morrendo de fome aqui. Todos riram. Ninguém imaginava que eu tinha passado os últimos 4 meses gravando cada palavra venenosa que saía da boca dela. Cada plano que ela e meu filho tramaram para me tirar tudo que eu construí em 45 anos de trabalho. Naquela noite, eles descobririam que esta velha inútil tinha um as na manga. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Helena. Tenho 71 anos e enquanto Carolina me humilhava naquela sala decorada com luzes de Natal e guirlandas de pinheiro, eu não derramei uma lágrima sequer. Sabe por quê? Porque eu estava esperando por aquele momento exato havia 4 meses. Mas preciso voltar um pouco para que você entenda como cheguei ali, parada na entrada da minha própria sala de jantar, vestindo meu avental com estampa de rosas vermelhas, vendo meu filho Daniel desviar o olhar enquanto sua esposa me destruía na frente de toda a família. O ar cheirava a canela e vinho quente. A árvore de Natal que eu mesma decorei brilhava no canto da sala. A mesa estava posta para 35 pessoas, com a toalha bordada que levei 3 meses para fazer. Os pratos de porcelana que herdei da minha avó, taças de cristal que comprei com meu primeiro salário como enfermeira há 48 anos. Tudo perfeito. Tudo planejado. Carolina estava ao lado da lareira naquele vestido verde esmeralda, que provavelmente custou mais do que meu salário de um mês inteiro, quando ainda trabalhava. Cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros, unhas feitas, maquiagem impecável, sapatos de salto que tilintavam no chão como pequenos martelos. Ela me olhou com aqueles olhos azuis frios, calculistas, e cuspiu as palavras como se fossem balas. Cadê a comida, sua velha inútil? Estamos todos morrendo de fome aqui. O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. Depois vieram as risadas. Minha sobrinha foi a primeira, aquela risada nervosa de quem quer agradar quem está no comando. Depois veio a irmã de Carolina. Depois os primos do Daniel. Um por um, como peças de dominó caindo. 35 pessoas na minha casa, rindo de mim. Daniel, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha apenas 3 anos. Aquele homem de 45 anos que jurou me proteger sempre estava sentado no sofá com um copo de uísque na mão, olhando para o chão como se o piso de madeira fosse a coisa mais interessante do mundo. Minha filha mais nova, Beatriz, estava encostada na parede. Vi quando ela trocou um sorriso cúmplice com Carolina. Minha própria filha. Sabe o que mais me machucou naquele momento? Não foram as palavras venenosas, não foram as risadas cruéis. Foi ver o rosto da minha neta Sofia, com apenas 19 anos, sentada na escada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia. Ela tinha sido a única a me avisar 3 meses antes. Vovó, aquela mulher não te ama. Ela está te estudando, planejando alguma coisa. Mas eu, ingênua como fui, pensei que poderia mudar as coisas com paciência, com carinho, com portas abertas e refeições feitas com amor. Como eu estava enganada. Carolina deu 3 passos na minha direção. Seus saltos ecoavam no silêncio como tiros. O quê? Não vai dizer nada? Ou será que perdeu a capacidade de se defender também? Todos esperavam que eu fizesse o que sempre fazia. Abaixar a cabeça, pedir desculpas, correr para a cozinha, servir o jantar com um sorriso no rosto. Ser a boa velhinha, a avó querida, a mulher invisível que existe apenas para servir os outros. Mas naquela noite, algo dentro de mim se rompeu. Olhei para cima, encontrei o olhar dela, e pela primeira vez em 4 meses aguentando seu desprezo, suas ordens, seus insultos, seus pedidos absurdos às 5 da manhã, pela primeira vez, sorri. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de uma mulher que sabe exatamente o que vai acontecer nas próximas 2 horas. Você tem razão, Carolina.
Eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Tenho sido inútil mesmo por muito tempo. Vi seus lábios se curvarem em um sorriso de vitória. Ela pensou que tinha vencido. Mas esta noite, continuei, caminhando lentamente em direção ao centro da sala. Isso vai mudar. Esta noite, todos vocês vão descobrir exatamente para que eu sirvo. Tirei um pequeno controle remoto do bolso do meu avental. Ninguém havia notado aquele objeto preto e discreto. Esta noite, repeti, todos vão ver quem realmente é a inútil aqui. Apertei o botão. A televisão grande da sala acendeu em alta definição, e o que começou a ser exibido fez o rosto de Carolina mudar de cor em questão de segundos. Do dourado bronzeado para o branco pálido, depois para um verde enjoativo. Porque o que todos estavam vendo era ela. 2 dias antes, naquela mesma sala, falando ao telefone com a irmã. Relaxa, Marina. Em 6 meses no máximo a velha morre ou a gente coloca ela num asilo. Esta casa vale pelo menos 10 milhões. As outras propriedades nem imagino quanto. Quando tudo for nosso, vendemos tudo e nos mudamos para o litoral. Daniel já assinou os papéis que preparei. O idiota confia em mim cegamente. O silêncio que caiu sobre aquela sala era tão denso que você poderia cortá-lo com uma faca. E eu, parada no meio de todos eles, com meu avental de rosas vermelhas e minhas mãos enrugadas de 71 anos, só conseguia pensar uma coisa. Ora, ora, minha querida. Agora vamos ver quem é a inútil de verdade. Preciso que você entenda uma coisa sobre mim. Eu não nasci em berço de ouro. Não herdei nada de ninguém. Não me casei com um homem rico que me sustentou. Tudo o que você vê aqui, cada tijolo desta casa, cada móvel, cada centavo no banco, eu construí com estas mãos que agora tremem de artrite, mas que um dia trabalharam até sangrar. Cheguei a São Paulo em 1975. Tinha acabado de fazer 23 anos, com uma mala de papelão e 200 cruzeiros no bolso. Vinha do interior do Paraná, de uma cidade pequena onde as oportunidades morriam antes mesmo de nascer. Minha mãe me abraçou na rodoviária e disse algo que nunca esqueci. Helena, nesta vida ninguém vai te dar nada de graça, mas também não deixe que tirem o que é seu. Na época, não entendi completamente o que ela quis dizer. Eu era jovem, sonhadora, acreditava que trabalho duro e bondade eram suficientes. Como eu estava errada. Consegui emprego como auxiliar de enfermagem em um hospital público. 12 horas por dia, 6 dias por semana, salário mínimo. Morei em uma pensão que dividia com outras 5 mulheres. O banheiro era no corredor. No inverno, a água do chuveiro era tão gelada que doía na pele. Mas eu economizava. Cada centavo que não gastava com transporte, guardava. Cada refeição que não comprava na rua, preparava com o mínimo possível. Em 1980, uma colega de trabalho me disse que estavam vendendo um terreno pequeno na Zona Leste. 40 mil cruzeiros. Era uma fortuna para mim. Mas juntei todo o dinheiro que tinha economizado em 5 anos, peguei o resto emprestado com juros altos e comprei. As pessoas acharam que eu tinha enlouquecido. Para que você quer um terreno se nem tem casa? Eu não respondia. Apenas trabalhava mais. 3 anos depois, aquele terreno valia 4 vezes mais. Vendi. Comprei 2 terrenos menores em bairros diferentes. Vendi em 1987. Comprei uma casa pequena. Você percebe o padrão? Eu não era inteligente por ter estudado em universidades caras. Eu era inteligente porque aprendi algo crucial. Observar em silêncio permite aprender. E quem aprende, sobrevive. Conheci Roberto em 1978. Um homem trabalhador, motorista de ônibus. Nos casamos no cartório com 2 testemunhas e um almoço simples depois. Sem festa grande, sem vestido branco caro. Roberto nunca soube exatamente quanto dinheiro eu estava guardando. Não porque eu não confiasse nele, mas porque algo dentro de mim dizia: isto é seu, Helena, sua tábua de salvação. Tivemos Daniel em 1979 e Beatriz em 1983. Morávamos em uma casa simples, mas digna. Roberto trabalhava dirigindo ônibus.
Eu continuava na enfermagem e, à noite, depois que as crianças dormiam, planejava meus próximos investimentos. Sempre com escritura em meu nome, sempre em silêncio. Quando Roberto nos deixou em 1982, fugindo com uma mulher mais jovem, meu mundo quase desabou. Fiquei sozinha com 2 crianças pequenas, contas para pagar e uma dor no peito que parecia não ter fim. Mas eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Então, sequei as lágrimas e continuei. O que ninguém sabia, nem mesmo meus filhos, era que em 2010 eu já possuía 6 imóveis avaliados em mais de 8 milhões de reais. Morava nesta casa que comprei em 1995. Alugava as outras 5. O dinheiro entrava todo mês em uma conta que só eu controlava. Por que não contei nada aos meus filhos? Porque minha mãe tinha razão. As pessoas mudam quando sentem o cheiro de dinheiro. E eu queria saber quem amava Helena, a mulher do interior que fazia pão caseiro todo domingo. Não queria nem imaginar quem quereria Helena, dona de 8 milhões em propriedades. Durante anos, meus filhos acreditaram que eu vivia da minha aposentadoria como enfermeira e de algumas economias modestas. Eu os ajudava quando precisavam. Faculdade do Daniel, carro da Beatriz, entrada do apartamento da Sofia. Mas nunca dei tudo. Nunca abri completamente as portas do cofre. E graças a Deus não abri, porque em 2021, quando Daniel chegou em casa com Carolina, eu vi algo nos olhos daquela mulher que reconheci imediatamente. Fome. Não fome de comida, mas fome de posses, de controle, de dinheiro que não lhe pertencia. A primeira vez que vi Carolina foi em um sábado de abril. Daniel a trouxe para almoçar sem avisar. Eu estava na cozinha fazendo feijoada desde as 7 da manhã. O cheiro de feijão preto, linguiça e bacon perfumava a casa inteira. Eu usava meu avental velho. Meu cabelo estava preso em um coque simples, minhas mãos cobertas de farinha, porque também estava preparando farofa. Ouvi a porta abrir e a voz animada do Daniel. "Mãe, quero te apresentar alguém especial." Saí enxugando as mãos e lá estava ela. Carolina tinha cerca de 1,70 m, corpo de academia cara, pele impecável, cabelos loiros que brilhavam sob a luz, vestindo calça jeans de grife e blusa de seda que custava facilmente R$ 1.000. Mas não foram as roupas que me chamaram a atenção. Foram seus olhos, azuis, bonitos, mas frios como gelo. O tipo de olhar que mede, avalia, calcula. Ela me examinou de cima a baixo em menos de 3 segundos. Vi quando seus olhos passaram pelo meu avental manchado, minhas chinelas gastas, minhas mãos enrugadas. E vi o sorriso. Não era genuíno. Era o sorriso de quem acabou de confirmar uma suspeita. "Muito prazer, dona Helena", disse ela com voz suave, quase infantil. "O Daniel fala tanto da senhora." Estendeu a mão. Unhas perfeitas, anéis de prata em 2 dedos. "O prazer é meu, querida", respondi, apertando sua mão. Fria. A mão dela estava fria como mármore mesmo naquele dia quente de abril. Daniel estava radiante. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu não via desde a adolescência. Ele estava apaixonado, completamente perdido naquela mulher. "Mãe, a Carolina trabalha com marketing digital, tem uma agência própria, viaja muito, é incrível." Carolina baixou o olhar com falsa modéstia. "Ah, Daniel, não exagera, só faço o meu trabalho." Eles se sentaram na sala. Servi café e bolo de fubá que tinha feito no dia anterior. Carolina recusou tudo com um sorrisinho delicado. "Estou fazendo dieta low carb, dona Helena, mas parece delicioso." Durante o almoço, eu observava. Carolina falava muito, mas dizia pouco. Contava histórias de viagens para a Europa, Miami, Caribe. Mencionava restaurantes caros, hotéis 5 estrelas, marcas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Mas a cada 10 minutos disparava perguntas. "Esta casa é toda da senhora? Mora aqui há muito tempo? Os móveis parecem antigos, devem valer bastante." E o Daniel me contou que a senhora trabalhou como enfermeira a vida toda. Que sacrifício, né? Mas com certeza conseguiu guardar uma boa aposentadoria. Perguntas embrulhadas em papel de seda,
mas perguntas mesmo assim. Daniel não percebeu nada. Estava ocupado demais olhando para ela como se fosse uma deusa descida do Olimpo. Respondi vagamente, sorri, acenei, mas meu instinto, aquele que me manteve viva por 46 anos nesta cidade cruel, estava gritando. Depois do almoço, Carolina pediu para usar o banheiro. Ficou fora por 15 minutos. Quando voltou, tinha um fiapo minúsculo de poeira no ombro. Poeira do carpete do segundo andar, aquele que eu tinha acabado de limpar naquela manhã. Ela tinha subido. Estava explorando, medindo, calculando. 3 meses depois, Daniel anunciou o noivado. Beatriz a abraçou feliz. Finalmente você vai ter uma nora, mãe. Já estava na hora do Daniel se acertar na vida. Eu sorri, parabenizei, abracei Carolina, que retribuiu com a rigidez de quem abraça um poste. Mas naquela noite, sozinha no meu quarto, sentei diante do espelho que pertenceu à minha mãe. Olhei para meu reflexo. As rugas ao redor dos olhos que contam histórias de 5 décadas de trabalho, os cabelos brancos que não me preocupo mais em tingir, minhas mãos que parecem mapas de batalhas vencidas. E me perguntei se estava ficando paranoica, se estava inventando problemas onde não existiam. Mas então me lembrei de um detalhe. Quando Carolina usou meu banheiro, minha bolsa estava na mesa da sala. Quando ela voltou, a bolsa estava alguns centímetros fora do lugar. Conferi depois. Nenhum dinheiro havia sumido, mas alguém tinha mexido lá dentro. E naquele momento soube que meus instintos não tinham me traído. Carolina não tinha vindo buscar amor, tinha vindo fazer uma avaliação. O casamento foi em novembro de 2021, em um buffet elegante na Zona Sul. 200 convidados. Banda ao vivo. Jantar de 4 tempos. Bar livre. Tudo pago pelos pais de Carolina. Supostamente. Porque 3 semanas antes do casamento, Daniel apareceu na minha porta com uma expressão que eu nunca tinha visto. Nervoso, suando, gesticulando freneticamente. Mãe, preciso te pedir um favor urgente. Sentei com ele na cozinha. Servi chá de camomila para acalmar seus nervos. Me diz, filho, o que aconteceu? Os pais da Carolina tiveram um problema financeiro. Não conseguem cobrir todas as despesas do casamento. Preciso de 100 mil reais. Senti um arrepio na espinha. 100 mil reais, Daniel? Eu sei, mãe, eu sei. Mas já acertamos tudo, demos entrada em tudo. Se não pagarmos agora, perdemos o dinheiro do sinal. E a Carolina? A voz dele falhou. A Carolina sonha com esse casamento desde pequena. Olhei nos olhos do meu filho, o menino que criei sozinha depois que o pai fugiu, o adolescente que me ajudava a carregar compras, o jovem que me abraçou quando fiquei doente e prometeu sempre cuidar de mim. Onde estava aquele homem? Daniel, 100 mil reais é muito dinheiro. Vivo da minha aposentadoria e... Por favor, mãe, eu te pago de volta. Assino um documento, o que você quiser, mas por favor me ajuda. Ele tinha lágrimas nos olhos. E eu, ingenuamente, cedi. Dei a ele o dinheiro que juntei centavo por centavo. Ele não assinou documento nenhum. Não precisa, mãe. Somos família. O casamento foi espetacular. Carolina parecia uma princesa em um vestido que deve ter custado 50 mil reais. A família dela chegou em carros importados. Brindaram com champanhe francês. E eu, sentada em uma mesa com um vestido simples que comprei em uma loja de departamento, assisti meu filho dançar com a noiva sem me olhar uma única vez durante toda a noite. Depois do casamento, tudo mudou. Antes, Daniel me visitava todo domingo. Almoçávamos juntos, conversávamos sobre tudo. Ele me contava sobre o trabalho dele como gerente de vendas, os planos, os sonhos. Depois de Carolina, as visitas foram ficando espaçadas. Primeiro quinzenais, depois mensais, depois apenas em datas especiais. E quando vinha, não estava mais sozinho. Carolina sempre o acompanhava e sempre tinha algo a criticar. Ai, dona Helena, a senhora ainda tem esse sofá? Está tão velho. Esta casa é muito escura, precisa de uma reforma. Já pensou em vender e comprar um apartamento menor? Esta casa é grande demais para a senhora sozinha.
comentários embrulhados em falsa preocupação, mas que picavam como agulhas. Daniel nunca a contrariava, ria sem graça e mudava de assunto. Um dia, em março de 2022, eles chegaram com uma proposta. "Mãe, estávamos pensando", disse Daniel. "Esta casa é muito grande para você ficar sozinha aqui. Que tal se a gente viesse morar com você? Assim podemos cuidar da senhora. E você pode nos ajudar com as despesas." Carolina sorriu docemente. Meu primeiro instinto foi dizer não categoricamente. Mas vi o rosto esperançoso do Daniel. Vi meu filho, não a mulher que o manipulava. "Deixa eu pensar", respondi. Não dormi naquela noite. Levantei às 3 da manhã, fiz café, sentei no quintal olhando as estrelas. Pensei na solidão, nas noites em que o silêncio desta casa pesava como chumbo. Em como seria bom ter meu filho por perto novamente. Mas também pensei no olhar de Carolina examinando cada canto da minha casa como se já fosse dela. Eu deveria ter ouvido meu instinto. Mas escolhi a esperança. E essa decisão quase me custou tudo. Eles se mudaram em abril de 2022. Os primeiros dias foram toleráveis. Daniel e Carolina ocuparam os 2 quartos do segundo andar. Mantive o meu no térreo. "Assim a senhora não precisa subir escadas", disse Carolina com aquela voz doce que eu começava a reconhecer como veneno mascarado. Na primeira semana, Carolina ainda fingia. Perguntava se podia usar a cozinha, se podia mover alguns móveis, se eu me importava com música alta. Na segunda semana, parou de perguntar. Pessoas começaram a aparecer. Amigas de Carolina, sua irmã Marina, primas. Ocupavam minha sala como se fosse delas, deixando copos sujos, aumentando o volume da TV, fumando no quintal, mesmo eu pedindo repetidamente para não fazerem isso. "Ah, dona Helena, é só um cigarrinho, não exagera." Daniel trabalhava o dia todo. Saía às 7 da manhã, voltava às 9 da noite, exausto, irreconhecível. Carolina não trabalhava. Supostamente estava entre projetos, mas nunca a vi procurando emprego. O que vi foi ela redecorando minha casa sem permissão. Um dia cheguei do mercado e as cortinas da sala, aquelas que eu mesma havia costurado com tecido de flores que comprei em uma viagem ao Nordeste, estavam no lixo. "Eram muito velhas, dona Helena", disse Carolina apontando para umas cortinas cinzas sem graça que tinha comprado. "Estas são modernas, dão mais classe." Minhas mãos tremeram. Aquelas cortinas eram especiais. Tinha feito quando Daniel era adolescente. Levei 2 meses costurando à mão. "Carolina, aquelas cortinas significavam muito para mim." "Ai, dona Helena, não fica assim por causa de cortina, é só pano. Além do mais, já joguei fora. O caminhão de lixo já passou." Naquela noite chorei no meu quarto. Chorei pelas cortinas. Chorei porque minha casa não parecia mais minha. Mas aquilo foi só o começo. Em maio, Carolina começou a me dar ordens diretas. "Dona Helena, faz o café da manhã? Vamos acordar tarde hoje." "Dona Helena, lava essa roupa? Tá acumulando." "Dona Helena, tenho umas amigas vindo almoçar. Prepara alguma coisa especial." E para manter a paz, obedeci. Cozinhei, limpei, lavei, passei. Tinha me tornado empregada da minha própria casa. Daniel não dizia nada. Quando tentava conversar com ele, ou estava exausto demais, ou Carolina o interrompia com alguma emergência inventada. Em junho, as coisas pioraram. Carolina começou a me acordar às 5:30 da manhã, batendo na porta do meu quarto. "Dona Helena, preciso de café. Levanta logo." Pegou a chave de um dos quartos extras. "Vamos usar como closet. A senhora não precisa dele." Naquele quarto, eu guardava as coisas do Roberto, memórias dos meus filhos pequenos, álbuns de fotos antigas. "Carolina, por favor, aquele quarto é especial para..." "Dona Helena, seu ex-marido te abandonou há 40 anos. Precisa superar isso." Senti como se tivesse levado um tapa. Em julho, descobri que Carolina estava mexendo nas minhas coisas. Encontrei gavetas da minha escrivaninha abertas, papéis fora do lugar, meu talão de cheques desorganizado. Confrontei. "Você estava mexendo nos meus documentos?" "Claro que não, dona Helena. A senhora deve estar confusa. Na sua idade é normal."
Na sua idade. Como se eu fosse uma velha senil inventando coisas, mas eu não estava confusa. E naquele mesmo dia, tomei uma decisão. Liguei para Sofia, minha neta. Preciso da sua ajuda, mas ninguém pode saber. Nem sua mãe, nem seu tio, ninguém. O que foi, vó? Precisa me ensinar a usar essas câmeras pequenas de segurança que vendem na internet. Sofia chegou 2 dias depois. Fomos a uma loja de eletrônicos no centro. Compramos 5 câmeras minúsculas e um sistema de gravação que conectava em um tablet. Tem certeza disso, vó? Mais certeza do que nunca, minha filha. Instalamos as câmeras na sala, cozinha, corredor do 2º andar. Escondidas em vasos de plantas, atrás de livros, em molduras de quadros. Carolina e Daniel nunca perceberam. E então comecei a gravar tudo. Cada comentário maldoso, cada insulto, cada conversa telefônica que Carolina tinha quando achava que estava sozinha. Durante 4 meses, acumulei provas. 4 meses de humilhações documentadas uma a uma, porque algo me dizia que precisaria delas. E eu estava certa. Setembro chegou com aquele calor sufocante de São Paulo. Numa terça-feira à tarde, meu telefone tocou. Era o Dr. Maurício Santos, meu advogado há 25 anos. Helena, precisamos conversar. É urgente. O tom da voz dele me gelou. Nos encontramos no dia seguinte em seu escritório na Avenida Paulista, um daqueles escritórios antigos com estantes até o teto e cheiro de papel envelhecido. Dr. Maurício fechou a porta e me ofereceu água. Helena, recebi ontem uma solicitação de transferência de 2 das suas propriedades, a de Moema e a da Vila Mariana. Senti o mundo girar. Como assim? Alguém apresentou documentos para transferir essas propriedades, com sua assinatura e selo oficial. Doutor. Maurício, eu não assinei nada. Eu sei, por isso te chamei. Ele me entregou uma pasta. Abri com mãos trêmulas. Havia documentos oficiais, procurações, solicitações de transferência e, no final, papéis que eu supostamente teria assinado, autorizando a transferência de 2 propriedades avaliadas em mais de 5 milhões de reais para Daniel Ferreira Silva e Carolina Mendes Silva. A assinatura se parecia com a minha. Não era perfeita, mas era parecida. Falsificação, disse Dr. Maurício. E não é a primeira tentativa. Há um mês, uma jovem veio ao escritório perguntando sobre todas as suas propriedades. Loira, bem vestida, muitos anéis. Perguntou quantos imóveis você tinha, onde ficavam, quanto valiam. Disse que era sua nora e tinha direito de saber. Senti uma tontura. Precisei me apoiar na cadeira. Dr. Maurício me serviu mais água. Helena, isso é crime. Posso bloquear essas transferências imediatamente e registrar queixa. Mas preciso que me diga, quem tem acesso aos seus documentos, aos seus carimbos? Não precisei pensar. Minha nora mora na minha casa. E seu filho sabe disso? Essa pergunta me destruiu, porque os documentos estavam no nome dele também. Ele iria herdar. Meu filho, meu próprio sangue, a criança que carreguei no ventre, o bebê que amamentei, o menino que defendi de tudo e de todos. Não sei, sussurrei. Não sei. Dr. Maurício colocou sua mão sobre a minha. Helena, vou congelar legalmente todos os seus bens. Nenhuma transferência poderá ser feita sem sua presença física e documento verificado por mim pessoalmente. Concorda? Sim. E você precisa tirar essa mulher da sua casa. Hoje. Agora. Não posso. O Daniel. Daniel é um homem adulto. Se ele está envolvido nisso, já fez sua escolha. Saí daquele escritório em estado de choque. Caminhei sem rumo pela Paulista. Passei por vendedores ambulantes, pelo movimento frenético, tudo embaçado pelas lágrimas. Como chegamos a isso? Como meu filho, pôde tentar me roubar? Cheguei em casa às 7 da noite. Carolina e Daniel estavam jantando na sala, assistindo TV, pratos sujos na minha mesa de centro. Riam, relaxados, como se não tivessem acabado de tentar destruir minha vida. Dona Helena, que bom que chegou, disse Carolina sem tirar os olhos da tela. Esqueceu de comprar pão, tivemos que pedir pizza. Daniel nem olhou para mim.
Subi para meu quarto, tranquei a porta e pela primeira vez senti medo real dentro da minha própria casa. Naquela noite, revisei as gravações das câmeras. Encontrei exatamente o que procurava. 4 semanas antes, em um sábado quando fui ao mercado, Carolina entrou no meu quarto. As câmeras a flagraram abrindo minhas gavetas, fotografando documentos com o celular, pegando papéis. Havia mais. 3 dias depois, Carolina ao telefone com a irmã Marina. Consegui todos os documentos, mana. O advogado é velho e desconfiado, mas vamos achar outro. Em 2 semanas teremos os imóveis. A velha nem vai perceber até ser tarde demais. E então, a pior parte. Daniel entra na sala enquanto Carolina organiza os documentos roubados. Tem certeza que isso vai funcionar? Pergunta meu filho. Confia em mim, amor. Sua mãe é velha, não vai checar nada. E quando checar, já vai ser tarde. Esses imóveis valem uma fortuna. Podemos vender, investir, ir morar onde quisermos. E se ela ficar brava? Ela é sua mãe, vai entender. E se não, bom, é a vida. Uma hora tudo ia passar para você mesmo. Estamos apenas nos antecipando. Daniel acenou com a cabeça. Meu filho concordou. Chorei até não ter mais lágrimas, porque naquela noite perdi algo mais valioso que qualquer propriedade. Perdi meu filho. E foi ali que decidi. Se iam me destruir, eu garantiria que se arrependessem todos os dias pelo resto da vida. Outubro transformou minha vida em um tipo diferente de inferno, porque Carolina era astuta, muito astuta. Não bastava manipular Daniel, precisava da família inteira ao lado dela. E conseguiu. No primeiro domingo de outubro, Beatriz veio tomar café. Não havia há meses. Entrou com Carolina como se fossem melhores amigas, rindo e conversando. Me deu um abraço morno. Oi, mãe. Como vai? Estou bem, filha. Que bom te ver. Fiz café, pão de queijo, bolo de cenoura. A mesa cheirava a café fresco e manteiga derretida, como nos domingos antigos quando os filhos eram pequenos. Mas Beatriz mal tocou na comida. Mãe, a Carolina me disse que você anda muito difícil ultimamente. Larguei a xícara. Difícil? É. Ela diz que você se irrita por tudo, que não deixa eles viverem em paz, que está muito controladora. Olhei para Carolina. Ela baixou o olhar com um sorriso triste perfeitamente ensaiado. Eu não disse exatamente isso, Bia. Apenas comentei que a dona Helena está passando por um momento difícil. É normal na idade dela. Minha avó também ficou muito complicada antes de irmos interná-la. Deixou a frase no ar. A mensagem era clara. Mãe, continuou Beatriz, acho que você deveria considerar, sei lá, vender esta casa. É grande demais. Com o dinheiro, poderia comprar um apartamento menor, mais adequado. Mais adequado para quê? Para a sua idade? Minha idade. Sempre minha idade como desculpa para tudo. Esta é minha casa, Beatriz. Comprei com meu próprio dinheiro. Não vou vender. Ah, mãe, sempre tão teimosa. Pensa com carinho. Daniel e Carolina poderiam ajudar na venda, poupar você do estresse. Que conveniente. Depois daquele dia, visitas se multiplicaram, mas não para me ver, para me julgar. Minha sobrinha chegava com o marido, sentavam na sala, falavam baixo, me olhavam de soslaio. Ela parece tão perdida, coitada. Viu como está vestida? Toda desleixada. Carolina disse que ela às vezes esquece coisas. Outro dia deixou o fogão ligado. Mentiras. Tudo mentira. Mas Carolina as plantava cuidadosamente. Uma aqui, outra ali, até toda a família começar a me ver como uma velha senil que precisava ter o controle da própria vida retirado. Em reuniões familiares, me excluíam das conversas. Falavam de mim na terceira pessoa como se eu não estivesse ali. O que vamos fazer com ela? Alguém precisa tomar decisões. Ela não pode continuar morando sozinha. Tecnicamente não mora sozinha. Daniel está lá. Mas ele trabalha muito. É Carolina quem realmente cuida dela. Carolina, a santa. Carolina, a abnegada. Carolina que abdicou da carreira para cuidar da sogra doente. Doente de quê?
de dignidade. Certa tarde, Beatriz chegou com papéis. Mãe, Carolina e eu achamos que seria bom você dar uma procuração para o Daniel. Caso algo aconteça, ele pode administrar seus assuntos. Meus assuntos? Suas contas, mãe, seus pagamentos. Não queremos que esqueça de pagar algo e cortem sua luz ou água. A manipulação era tão descarada que quase ri. Não vou assinar isso, Beatriz. Mãe, não seja teimosa. É para seu próprio bem. Eu disse não. Beatriz suspirou exasperada, como se eu fosse uma criança birrenta. Tudo bem, mas quando precisar de ajuda, não diga que não oferecemos. Saiu batendo a porta. A solidão que senti foi absoluta. Não era apenas estar fisicamente sozinha. Era saber que minha própria família me havia abandonado, que me viam como um peso, uma conta bancária ambulante. Sentei no quintal sob a jabuticabeira que plantei quando me mudei para cá. Os galhos balançavam ao vento, e pela primeira vez considerei me render, dar o que queriam, assinar os papéis, mudar para um apartamento pequeno, desaparecer. Seria mais fácil, menos doloroso, mas meu telefone tocou. Sofia. Vó, você tá bem? Não responde minhas mensagens há dias. A voz dela, a única pessoa que ainda me via como Helena, não como obstáculo. Sim, minha filha, estou bem. Não acredito. Sua voz está estranha. Posso ir te ver? Não, querida. É tarde. Então vou amanhã sem falta. Desligou antes que eu pudesse protestar. No dia seguinte, Sofia chegou às 10 com uma sacola de pães da padaria da esquina. Vamos tomar café juntas, vó, como antigamente. Preparei café com leite, sentamos na cozinha e pela primeira vez em meses me senti humana. Vó, você precisa sair dessa, disse Sofia depois que contei tudo. Não pode deixar pisarem em você. Estou tão cansada, filha. Exatamente por isso, porque se desistir agora, eles vencem. E você não é de desistir. É a mulher que veio do interior sem nada e construiu tudo isso. Esqueceu? Ela tinha razão. Naquela tarde, subi ao sótão. Vasculhei caixas antigas até encontrar uma lata enferrujada com lembranças da juventude. Fotos. Eu, aos 23 anos, recém-chegada em São Paulo, magra, assustada, mas com fogo nos olhos. Cartas que escrevi para mim mesma nos momentos difíceis. E um broche de prata que pertenceu à minha mãe. Segurei nas mãos. Pesava pouco, mas significava muito. Minha mãe o usou a vida toda. Era a única coisa de valor que possuía. Antes de morrer, me deu com uma mensagem. Quando se sentir perdida, lembre de onde veio. Coloquei o broche, o metal frio contra minha blusa e me lembrei. Lembrei quem eu era antes de ser mãe, avó, a velha que todos queriam roubar. Eu era Helena, a sobrevivente, e essa mulher não seria destruída sem lutar. Novembro chegou com a clareza que faltava há meses. Não estava mais com medo, não estava mais triste. Estava pronta. No dia 8 de novembro, Carolina anunciou que queria fazer um grande jantar de Natal para reunir a família. Dona Helena, sabe, depois de toda essa tensão, seria bom ter todos aqui como antes. Daniel apoiou imediatamente. É, mãe, seria ótimo reunir a família como antigamente. Como antes, como se nada tivesse acontecido. Que tal convidar todos? Sugeriu Carolina. Beatriz, os tios, primos, umas 35 pessoas. Podemos fazer um jantar espetacular. Olhou para mim esperando resistência, esperando que dissesse não, que era muito trabalho, que não queria, mas sorri. Acho perfeito. Carolina piscou, surpresa. Sério? Sim, faz anos que não temos uma reunião grande. Vai ser ótimo. E falava sério, porque eu também tinha planos. Nos dias seguintes trabalhei mais que nos últimos anos, mas não apenas cozinhando. Liguei para Dr. Maurício, convidei para o jantar. Como convidado, expliquei. Ele entendeu. Liguei para seu sócio, Dr. Campos, especialista em direito de família. Convidei também. Entrei em contato com meu contador, Sr. Armando. Pedi que preparasse um relatório completo de todos os meus bens com valores atualizados.
E pedi a Sofia que me ajudasse com algo específico: editar 4 meses de gravações em um único vídeo. Os momentos mais intensos, os insultos mais explícitos, as conversas mais reveladoras. Trabalhamos às escondidas no apartamento dela, enquanto Carolina e Daniel pensavam que eu estava fazendo compras de Natal. O dia 24 de dezembro amanheceu frio e claro. Comecei a cozinhar às 6 da manhã. Peru recheado com castanhas e damascos, lombo suíno com molho de laranja, farofa especial, arroz à grega, salada de maionese, rabanada, pudim, tudo feito com as próprias mãos. A cozinha cheirava a especiarias, cravo, canela, amor transformado em comida. Carolina desceu às 10. Está tudo pronto, dona Helena? Vou começar a arrumar a mesa agora. Por que ainda não arrumou? O pessoal chega às 7. Respirei fundo. Vou arrumar agora. Peguei a toalha bordada, a porcelana fina, os copos de cristal que herdei da minha avó. Tudo brilhava. Decorei com arranjos de flores naturais e velas douradas. Coloquei cartões com nomes em cada lugar. Dr. Maurício e Dr. Campos teriam lugares de honra perto de mim. Às 6h30, as pessoas começaram a chegar. Beatriz com a família, sobrinha com o marido, primos, tios, amigos de Carolina e Daniel. Todos trouxeram presentes, todos sorrindo, todos parabenizando Carolina por organizar aquela confraternização linda. Ninguém me parabenizou por cozinhar 3 dias, mas não importava. Eu sabia o que vinha. Às 7h15, quando todos estavam acomodados com taças de vinho nas mãos, Carolina se posicionou no centro da sala. Bem, família, antes do jantar, queremos agradecer por estarem aqui. Este ano foi complicado, mas estamos felizes por estarmos juntos. Aplausos. Sorrisos. Eu estava na porta da cozinha com meu avental de rosas vermelhas, observando. E queremos agradecer especialmente a mamãe Helena, continuou Carolina com voz melosa, por abrir a casa para nós, por nos acolher, por tentar ajudar do jeito dela. Risinhos. Embora tenhamos que ser honestos, prosseguiu Carolina, ela anda meio distraída ultimamente. Outro dia esqueceu a torneira aberta. Anteontem deixou a porta da geladeira entreaberta a noite toda. Mais risadas, agora menos constrangidas, mais cruéis. Por isso, Daniel e eu achamos que talvez seja a hora de outras pessoas tomarem algumas decisões importantes, para o bem dela. Beatriz assentiu. Minha sobrinha também. Todos me olhavam com pena. Carolina se aproximou. Então, dona Helena, cadê o jantar? Estamos todos com fome. Fez uma pausa dramática. Ou a senhora também esqueceu de cozinhar? E soltou com aquele sorriso venenoso. Cadê a comida, sua velha inútil? Estamos todos morrendo de fome aqui. Silêncio. Depois risos nervosos, primeiro hesitantes, depois mais altos. Daniel olhava para o chão. Beatriz riu cobrindo a boca. E eu sorri, porque o momento tinha chegado. Caminhei lentamente até o centro da sala. Meus passos ressoavam no piso. Todos me olhavam esperando que abaixasse a cabeça, pedisse desculpas, corresse para servir o jantar como a boa velhinha que deveria ser. Mas tirei o pequeno controle remoto do bolso do avental. Você tem razão em uma coisa, Carolina, disse claramente, mais claramente do que estive nos últimos meses. Tenho sido inútil por muito tempo. Carolina sorriu vitoriosa. Mas esta noite, continuei, isso muda. Esta noite todos vão descobrir exatamente para que eu sirvo. Apertei o botão. A televisão grande acendeu. A imagem apareceu em alta definição. Interior da minha casa. Sala de estar. Data no canto. 21 de dezembro, 3 dias atrás. Carolina sentada no sofá ao telefone. A voz dela saiu nítida pelos alto-falantes. Relaxa, Marina. Em 6 meses, no máximo, a velha morre ou a gente interna ela. Esta casa vale pelo menos 10 milhões. As outras propriedades não sei quanto valem, mas o advogado velho não quis falar. Mas quando for nosso, vendemos tudo e vamos para a praia. Daniel já assinou os papéis que preparei. O idiota não lê nada do que ponho na frente dele.
O silêncio que caiu poderia ser ouvido na rua inteira. Carolina ficou pálida, depois vermelha, depois roxa. "O que é isso?" sussurrou. "Isso", respondi calmamente. "É a verdade." Passei para o próximo vídeo. Carolina no meu quarto abrindo gavetas, fotografando documentos. Data: 2 meses atrás. Depois outro. Carolina conversando com Marina. "Tenho quase tudo. As escrituras, as contas. A velha guarda tudo naquela escrivaninha velha. Ela é tão boba, acha que ninguém tá vendo." Suspiros de choque enchiam a sala. Beatriz estava com a mão na boca. Minha sobrinha deixou cair a taça. Vinho se espalhou pelo chão. "Não é o que parece", Carolina gaguejava. "Não é você?" Coloquei o próximo vídeo. "Porque seu rosto está muito nítido aqui. Este é de 10 de novembro. Carolina e Daniel na sala conversando. "Tem certeza que vai funcionar?" meu filho perguntou. "Confia em mim, amor. Sua mãe é velha, não vai perceber nada. E quando perceber, vai ser tarde. Essas propriedades valem milhões. E se ela ficar brava, o que ela pode fazer? É só uma velha sem estudo, sem contatos importantes. Ninguém vai acreditar nela." A imagem congelou, mostrando o rosto do meu filho concordando. Daniel se levantou tremendo. "Mãe, eu... E você, Daniel?" Minha voz não tremia. "Vai me dizer que não é o que parece?" Ele não respondeu, porque não podia negar o que todos tinham visto e ouvido. Exibi o próximo vídeo, e o seguinte, e o seguinte. 4 meses de provas. Carolina me insultando quando pensava estar sozinha, me chamando de velha ridícula, peso morto, obstáculo. Carolina conspirando com Daniel para me convencer a assinar procuração. Carolina dizendo a Beatriz que eu estava perdendo a cabeça e que precisavam assumir controle antes que eu fizesse besteira com o dinheiro deles. Beatriz gritou. "Eu não sabia que ela estava gravando tudo. Ela me disse que você estava doente." "E você acreditou nela sem me consultar?" confrontei. "Sou sua mãe, Beatriz, sua mãe, e você escolheu acreditar em uma estranha." Beatriz começou a chorar, mas lágrimas não me comoviam mais. Fiz sinal para Dr. Maurício. Ele se levantou, terno impecável, pasta de couro na mão. "Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Santos, advogado e representante legal da senhora Helena há 25 anos. Todos os olhares se voltaram. "Estou aqui como testemunha do que vocês presenciaram e também para informá-los sobre algumas coisas que talvez não saibam sobre a senhora Helena." Abriu a pasta, retirou documentos. "A senhora Helena Ferreira possui 6 imóveis em São Paulo." Começou a ler endereços e valores. Um em Moema, avaliado em R$ 7.800.000. Um na Vila Mariana, R$ 3.200.000. Um em Pinheiros, R$ 2.900.000. Um apartamento na Consolação, R$ 2.500.000. 2 espaços comerciais no centro, avaliados em R$ 1.800.000 cada. Fez pausa. Silêncio absoluto. No total, o patrimônio imobiliário da senhora Helena soma R$ 15.800.000. Suspiros. Murmúrios. Beatriz tinha se deixado cair na poltrona. "Além disso", continuou o doutor, "Maurício, há 3 semanas foi submetida ao meu escritório uma solicitação fraudulenta de transferência de 2 dessas propriedades com documentos falsificados, assinatura da senhora Helena forjada, em nome do senhor Daniel Ferreira Silva e da senhora Carolina Mendes Silva." Carolina tentou correr para a porta, mas Dr. Campos a bloqueou. "Não tão rápido, senhora. Fraude imobiliária é crime. Tenho aqui um mandado de busca e apreensão assinado por um juiz. A polícia está a caminho." Carolina gritou. "Isso é uma armadilha. Ela nos armou." "Uma armadilha?" gritei pela primeira vez. "Armadilha é me proteger de roubo? Armadilha é gravar o que você dizia na minha própria casa?" Me aproximei dela. Nos olhamos cara a cara. "Você veio para esta casa atrás de dinheiro. Não de amor, não de família. Dinheiro que construí com 45 anos de trabalho. E convenceu meu filho a me trair, a me roubar, a tentar tirar tudo de mim. Você não precisa de tudo isso." Carolina explodiu.
é só uma velha sozinha. Por que quer tanto? Porque é meu, minha voz gelada. Porque eu conquistei. Porque você não é ninguém para decidir o que mereço. Me virei para toda a família. 35 pessoas em choque completo. Todos vocês pensaram que, por eu ser velha, por ser gentil, por cozinhar e limpar, eu sou estúpida. Pensaram que podiam me pisar, me usar, roubar de mim. Olhei para Beatriz. Você, minha própria filha, me traiu por migalhas que Carolina prometeu. Beatriz soluçou. Mãe, eu não sabia. Você escolheu não ver porque te convinha. Olhei para todos os primos, sobrinhos, conhecidos. E todos vocês riram quando ela me humilhou, quando me chamou de inútil na frente de todos. Riram. Ninguém ousava olhar nos meus olhos. Tirei um envelope do avental. Abri. Dentro, documentos. Levantei o papel. É meu novo testamento, assinado perante cartório há 3 dias. Doutor. Maurício confirmou com aceno. Daniel Ferreira Silva e Carolina Mendes Silva, completamente deserdados, R$0. Daniel soluçou. Beatriz Ferreira, deserdada, R$0. Beatriz gritou, mãe, não. Sim, porque família não trai, família não rouba. E vocês deixaram de ser minha família quando decidiram que minha vida valia menos que meu dinheiro. Peguei outro documento. Meus bens serão divididos assim. 50% para minha neta Sofia Ferreira, a única que nunca me viu como instrumento financeiro. 25% para o Instituto de Apoio a Mulheres Empreendedoras, que ajuda mulheres do interior a conseguirem capital para negócios. 15% para Rosa e Marta. Apontei para 2 senhoras na cozinha. Minhas funcionárias há 20 anos. Em reconhecimento à lealdade verdadeira. E os 10% restantes para o lar de idosos Santa Clara, para que nenhuma outra mulher da minha idade seja abusada pela família. Silêncio ensurdecedor. Peguei outro envelope. Entreguei direto para Carolina. Seu presente de Natal. Carolina abriu tremendo. Dentro, 2 documentos. Primeiro, notificação de despejo. Você tem 24 horas para sair da minha casa com seus pertences. Segundo, denúncia criminal por tentativa de fraude, falsificação de documento e extorsão. Doutor, Campos a apresentou hoje de manhã. A audiência será dia 8 de janeiro. Carolina desabou no chão. Daniel veio até mim, olhos vermelhos. Mãe, por favor, me desculpa. Fui manipulado, mas ainda sou seu filho. Olhei para ele, esse homem que um dia foi meu bebê, meu orgulho, e não senti nada. Daniel, você deixou de ser meu filho quando assinou aqueles papéis para me roubar. Quando fingiu não ver enquanto sua esposa me humilhava. Quando escolheu dinheiro em vez da sua própria mãe. Família é mais que sangue. É respeito, lealdade, amor verdadeiro. E você não me deu nada disso. O abandonei. Dr. Maurício e Dr. Campos acompanharam Carolina até a porta. Lembre-se, disse o advogado. 24 horas. Se não tiver saído, voltamos com a polícia. A família começou a sair um a um, em silêncio, envergonhados. Antes de sair, Beatriz se aproximou. Mãe, nunca vai me perdoar? Não sei, Beatriz. Talvez um dia. Mas não hoje. Hoje só quero que vá embora. Ela saiu chorando. Quando todos saíram, só ficamos Sofia, Dr. Maurício, Rosa, Marta e eu naquela sala cheia de comida que ninguém tinha tocado. Sofia me abraçou forte. Vó, estou tão orgulhosa de você. Pela primeira vez em meses me permiti chorar. Mas não de tristeza, de alívio. Os 2 dias seguintes foram como estar no olho do furacão. Um silêncio pesado enquanto a tempestade final se preparava. Carolina e Daniel não saíram do 2º andar durante todo o dia 25 de dezembro. Eu conseguia ouvir as discussões acaloradas. Ela o culpando, ele a culpando. O som do amor se desfazendo em tempo real. Na manhã do dia 26, Daniel desceu sozinho. Tinha olheiras profundas. Não havia dormido. Mãe, podemos conversar?
Eu estava na cozinha preparando o café. O aroma preenchia o ar, aquele cheiro que sempre me fez sentir em casa. Fala. Ele se sentou à mesa, mãos inquietas. Eu sei que não tenho desculpa. Me deixei levar por Carolina, pelas promessas, pela ideia de dinheiro fácil. Continuei mexendo o café sem olhar. Mas, mãe, eu sou seu filho, seu único filho. Vai mesmo me expulsar da sua vida assim? Desliguei o fogão, sentei de frente para ele. Daniel, você sabe quanto tempo levei construindo tudo isso? Quantas noites fui dormir com as mãos sangrando de tanto trabalhar? Quantas vezes comi só pão com manteiga para economizar R$ 50? Ele não respondeu. 45 anos. 45 anos de sacrifício para construir algo, deixar algo para vocês. E você quis pegar sem merecer, sem conquistar. Pior, roubando de mim enquanto ainda estou viva. Foi um erro. Não, Daniel. Esquecer um aniversário é erro. Falsificar documentos para roubar da própria mãe não é erro. É decisão. Uma decisão consciente que você tomou. Lágrimas desceram pelo rosto dele. E agora? Não tenho mais mãe? Meu peito apertou porque, apesar de tudo, uma parte de mim, aquela parte maternal que nunca morre completamente, queria abraçá-lo, dizer que ficaria tudo bem, perdoar. Mas a outra parte, a que sobreviveu 45 anos em uma cidade cruel, a que construiu uma fortuna do nada. Essa parte sabia que há coisas imperdoáveis. Daniel, não vou fechar a porta para sempre. Mas também não vou abrir até que demonstre com ações, não com palavras, que recuperou sua dignidade. Que se tornou novamente o homem que criei. Não o fantoche que Carolina transformou. Como faço isso? Comece assumindo responsabilidade, enfrentando as consequências. Construindo sua própria vida sem esperar que eu dê tudo. E o perdão? Talvez, só o tempo dirá. Mas perdão não apaga consequências. O testamento fica como está. Os bens serão divididos como decidi. Isso não muda. Ele acenou lentamente, levantou, caminhou para a porta. Mãe, só mais uma coisa. O quê? Me desculpa, desculpa mesmo. Não respondi. Palavras são baratas. Não ia mais comprar desculpas vazias. No dia 27 de dezembro, às 4 da tarde, o caminhão de mudança chegou. Uma van grande, 3 homens carregando caixas. Carolina supervisionava tudo, rosto marcado por fúria mal contida. Não me dirigiu uma palavra, nem olhou para mim. Daniel carregava caixas em silêncio. Parecia 10 anos mais velho. Às 7 da noite, a van partiu, levando tudo. Os pertences, os sonhos de me roubar. Daniel ficou parado perto da porta. Olhou para mim uma última vez. Adeus, mãe. Adeus, Daniel. A porta se fechou. E pela primeira vez em 8 meses, minha casa pareceu minha de novo. Naquela noite, Sofia ficou comigo. Pedimos pizza. Sentamos na sala assistindo filmes antigos. Ela se aconchegou em mim como quando era pequena. Vó, tem certeza? De deserdá-los? Absoluta certeza. E se arrepender? Minha filha, já me arrependi de muitas coisas, casar muito jovem, não ter feito faculdade, não ter viajado mais. Mas isso, recuperar minha dignidade, disso nunca vou me arrepender. Sofia sorriu. Você é a mulher mais forte que conheço. Não sou forte, filha. Só estou cansada de ser fraca. Os dias seguintes foram estranhos. Bons, mas estranhos. A casa estava silenciosa. Sem gritos, sem exigências, sem desprezo. Às 6 da manhã acordava quando queria. Preparava café sem pressa. Sentava no quintal lendo livros que comprei anos atrás e nunca tive tempo de abrir. Rosa e Marta vinham 3 vezes por semana, não para limpar, mas para tomar café comigo. Tinham se tornado amigas verdadeiras. Dr. Maurício me visitou para finalizar detalhes legais. Explicou que o processo criminal contra Carolina continuaria, que provavelmente enfrentaria de 2 a 6 anos de prisão. E Daniel? Ele não assinou os documentos falsificados. Tecnicamente não é criminalmente responsável, mas o juiz poderia considerá-lo cúmplice se Carolina apresentar queixa, o que provavelmente fará para reduzir pena. Que enfrente o que tem que enfrentar, respondi.
Beatriz tentou ligar 7 vezes em uma semana. Não atendi nenhuma. Finalmente apareceu na minha porta no dia 3 de janeiro. Mãe, por favor, fala comigo. Deixa eu explicar. Olhei através do portão. Minha filha, meu bebê, a menina que criei com tanto amor. Não há nada para explicar, Beatriz. Você escolheu seu lado. Agora viva com a decisão. Mas sou sua filha. E eu sou sua mãe. A mãe que criou você sozinha depois que seu pai nos abandonou. A mãe que trabalhou em 2 turnos para pagar sua faculdade. Quando você precisou, eu estava lá. Mas quando eu precisei, onde estava você? Ela não sabia o que dizer. Vai embora, Beatriz. Quando estiver pronta para um pedido sincero de desculpas, não apenas palavras vazias, conversamos. Mas hoje não. Ela foi embora chorando, e mesmo doendo, não abri a porta. No dia 9 de janeiro, recebi ligação do meu contador. Senhora Helena, os depósitos de aluguel dos seus imóveis chegaram este mês, R$52 mil no total. Obrigada, senhor Armando. Gostaria que transferisse 20 mil para o Instituto de Apoio a Mulheres Empreendedoras, 10 mil para o Lar Santa Clara. O restante pode ficar na conta. Perfeito. Mais alguma coisa? Sim. Quero que procure um apartamento em Pinheiros ou Vila Madalena. 2 quartos, bem iluminado, com varanda se possível. Pausa. A senhora vai se mudar? Sim, senhor Armando. É hora de recomeçar. No dia 20 de janeiro, assinei a venda da casa em Moema por R$7.800.000. Um jovem casal com uma filha comprou. Adoraram a jabuticabeira no quintal. Contei a história. Como plantei quando me mudei, como crescia a cada ano. Vamos cuidar dela, prometeu a mulher. Como se fosse nossa. É tudo que peço. No dia 1º de fevereiro, me mudei para um lindo apartamento em Pinheiros, 8º andar, janelas enormes, varanda com vista para as árvores da rua. Sofia me ajudou com tudo. Compramos móveis novos, modernos, confortáveis, pintei as paredes de cores claras, enchi a varanda de plantas. Era meu espaço, só meu, sem fantasmas, sem lembranças dolorosas. No dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, recebi mensagem de Daniel. Mãe, sei que não quer me ver. Entendo. Só queria contar que Carolina e eu estamos nos divorciando. Você tinha razão em tudo. Me perdi, mas vou me reencontrar. Prometo. Te amo. Não respondi. Mas salvei a mensagem. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fui convidada para dar palestra no Instituto de Mulheres Empreendedoras. 30 mulheres do interior. Todas empreendedoras. Todas guerreiras. Contei minha história. Não a versão editada. Tudo. A traição, o abuso, como quase desisti, como me reergui. No final, uma mulher na casa dos 50 se aproximou chorando. Obrigada, dona Helena. Eu estava prestes a transferir minha casa inteira para meu filho. Mas depois de ouvir sua história, não vou mais. A abracei forte. Nunca abra mão da sua dignidade por medo da solidão. É melhor estar sozinha do que em má companhia. No dia 21 de março, primeiro dia de outono, me inscrevi em aulas de pintura. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Descobri que tinha talento. Minha professora disse que eu pintava com alma. Pintei a jabuticabeira da minha antiga casa. Pintei as montanhas do Paraná. Pintei uma jovem com mala de papelão chegando a uma grande cidade. Medo nos olhos, mas fogo no coração. Essa era eu aos 23 anos. Acima de tudo, o tempo não cura tudo, mas ensina que sobreviver não é apenas respirar, é escolher viver com dignidade. Dezembro de 2024 chegou com aquele cheiro característico de São Paulo no fim de ano, mistura de panetone, café fresco e a umidade que anuncia as festas. Hoje é 24 de dezembro, exatamente um ano desde aquele jantar de Natal que mudou tudo. Estou no meu apartamento em Pinheiros, na varanda, com uma xícara de chocolate quente nas mãos e um xale de lã sobre os ombros. O sol da tarde pinta o céu de laranja e rosa. Não estou sozinha. Sofia está na cozinha preparando rabanada. Rosa e Marta chegaram a 1 hora com panetone artesanal e café especial. Dr. Maurício chegará mais tarde com a esposa.
e convidei 4 mulheres que conheci no instituto. Mulheres que reconstruíram vidas depois que as próprias famílias tentaram destruí-las. Esta é minha família agora. Não a de sangue, mas a que escolhi. Muita coisa aconteceu nestes 12 meses. Carolina foi a julgamento, considerada culpada de fraude e tentativa de estelionato, condenada a 5 anos de prisão. Recorreu e perdeu. Agora cumpre pena em regime semiaberto. Daniel não foi processado, mas o escândalo arruinou sua reputação. Perdeu o emprego. Teve que se mudar para um apartamento pequeno na Zona Leste. Trabalha como vendedor autônomo. Escreveu 28 vezes este ano. Cartas longas pedindo desculpas, explicando e implorando. Respondi 4 vezes. Respostas curtas, sem promessas. Em julho, quando completei 72 anos, apareceu na minha porta com um bolo de chocolate, meu favorito. Deixei entrar. Tomamos café. Conversamos como não fazíamos há anos. Não o perdoei. Mas deixei a porta entreaberta. Beatriz também tentou se aproximar. Mais devagar, mais cautelosa. Em setembro veio com os filhos, meus netos. Não havia há 8 meses. Mãe, não vim pedir dinheiro, nem herança, nada disso. Só queria dizer que sinto muito e que mesmo que me rejeite, vou continuar tentando. Brincamos com as crianças a tarde toda. Não falamos do que aconteceu, mas ela lavou a louça sem eu pedir. Quando foi embora, me deu um abraço longo. Passos curtos. É tudo que posso dar por enquanto. Investi o dinheiro da venda da casa em Moema no fundo para mulheres empreendedoras. Até agora, apoiamos 67 mulheres. 67 guerreiras que agora têm negócios próprios. Também comprei um apartamento pequeno no Paraná, em minha cidade natal. Vou lá a cada 2 meses. Fico 1 semana. Caminho pelas ruas onde cresci. Visito os poucos amigos de infância que restam. E me lembro de quem eu era antes de ser mãe, esposa, vítima, guerreira. Eu era Helena. Apenas Helena. E isso basta. As aulas de pintura se tornaram minha terapia. Pintei tanto este ano que minha professora sugeriu uma pequena exposição. Mulheres Inquebráveis foi o nome. 12 pinturas, 12 histórias de mulheres brasileiras que sobreviveram. Minha avó, minha mãe, eu, Rosa, Marta, as mulheres do interior. Vendemos tudo. O dinheiro foi para o instituto. Também comecei a escrever um livro. Chama-se A Velha que Não Era Inútil. Conto toda a história, sem filtros, sem suavizar nada. Já tem 180 páginas. Sofia diz que devo publicar, que milhões de mulheres precisam ler. Talvez sim, talvez não. Por enquanto, escrever basta. Em outubro comecei a sair com alguém. Nome dele é Roberto. Tem 74 anos, viúvo, foi professor de história a vida toda. Nos conhecemos em uma palestra sobre história de São Paulo, no Sesc. Não é romance de novela. Não tem fogos de artifício nem declarações dramáticas. É tranquilo. Tomamos café juntos aos domingos. Vamos ao cinema. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Quando contei minha história, ele não julgou, não teve pena, apenas disse: "Você é muito forte." E pela primeira vez, acreditei quando alguém disse isso. Hoje, nesta varanda, assistindo o pôr do sol sobre São Paulo, me permito refletir. Perdi coisas. Sim. Perdi a ilusão de uma família perfeita. Perdi a casa onde criei meus filhos. Perdi a crença ingênua de que amor familiar é incondicional. Mas também ganhei coisas. Ganhei dignidade. Ganhei paz. Ganhei a certeza de que posso sobreviver a qualquer coisa. E ganhei algo ainda mais importante. Recuperei a mim mesma. Sofia sai para a varanda com 2 xícaras de chocolate quente. Vó, quase todo mundo tá chegando. Pronta para o jantar? Me levanto. Ajeito o broche de prata que pertenceu à minha mãe. O mesmo que usei naquela noite, 1 ano atrás. Entramos no apartamento. Há risos, música suave tocando, cheiro de canela e rabanada, e pela primeira vez em muito tempo, me sinto completamente em casa. Antes de nos sentarmos, levanto minha xícara de chocolate. Quero fazer um brinde. Todos ficam em silêncio, levantam suas xícaras. As mulheres que sobrevivem,
as que caem e se levantam, as que aprendem a dizer não, as que silenciosamente constroem seus impérios e os defendem com dignidade, e as que entendem que respeito não se implora, se exige. Saúde, xícaras tilintam, risos preenchem o ar. E eu, Helena Ferreira, 72 anos, nascida no interior do Paraná, que cheguei a São Paulo com uma mala de papelão e um sonho, que construí uma fortuna de 15 milhões de reais, que fui traída pela própria família e me recusei a ser destruída, sorrio. Porque aprendi a lição mais importante da vida. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você se recusa a deixar que tirem de você. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar sua dignidade se você não entregar. Agora, se você gostou dessa história, clica em SE inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.